Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lado a lado comigo hoje o escritor Walter Berloffa Lucas, que ocupa a cadeira 27 da Academia Saltense de Letras, a ASLE. Walter traz como marcas em sua história de vida e em sua escrita a preocupação com os menos favorecidos e a dedicação às causas sociais. Bem-vindo, Walter. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Então, Walter, você sempre teve aí uma vida de dedicação às causas sociais, aos movimentos sociais da igreja, principalmente a pastoral Fé e Política, né? Escrever para você faz parte de uma missão maior que está assim focada em melhorar o mundo? Com certeza. É algo assim impressionante, como desde muito jovem eu sempre fui dedicado a pensar nos outros, sabe? Sempre pensei nos outros. E o caminho que eu segui, né, sempre foi assim um caminho de fé, né? Minha mãe era muito religiosa e tal. E eu sempre segui o caminho dela, né? Ela ainda na igreja, eu fiz primeira comunhão, e ela que ia na primeira comunhão e ensinava para depois vinha. Ela puxava terços, eu ia puxar os terços junto com ela. Então a questão social, ela sempre esteve em mim para poder, pensando religiosamente. E aí foi devagarinho, eu fui caminhando, a gente foi crescendo, foi amadurecendo ideias. E todo lugar que eu estive, eu sempre pensei nos outros. Eu nunca quis prejudicar ninguém, atrapalhar ninguém. Sempre quis que os outros melhorassem. Se pudesse ajudar, eu estendia a mão sempre. Então foi uma forma sempre assim, parece natural as coisas vão acontecendo. Até ir para o seminário foi justamente pela causa, né, aos menos favorecidos. E você foi para o seminário com quantos anos, Walter? Eu tinha 17 anos. E ficou quantos anos? Eu fiquei 3 anos. Eu fui noviço. Ah, foi noviço. Fui noviço, depois eu fiz filosofia, chamava-se postulantado antes, né, entrava como postulante. Foi o cônego Vicente Formigão aqui de Salto que me levou, que estava lá sobre eu lembro dele. Eu era apaixonado por ele, um grande amigo se tornou, né? E ele que me encaminhou, né? Eu fiz o coloco, e no coloco que eu mudei, né? Aqui na Montserrat com o Padre Mário, né? E ali mudou minha vida. Aí eu fui catequista, né? Ali na Jardim das Nações, na paróquia de São Roque. E por que você saiu do seminário? O seminário foi, assim, o fator celibato. Eu posso falar, a vocação sempre teve, né? Sempre fui ativo. Mas o celibato, infelizmente, a gente tinha 3 votos, voto religioso, né? Castidade, pobreza e obediência. E, infelizmente, o celibato não consegui. Não dava. Eu era muito jovem, não dava certo. Então, aí eu falei, e eu como sempre tive uma ética natural na minha vida, seguir sempre os meus princípios do bem, né, acima de tudo, e fazer as coisas corretas. Eu não entendia que eu não deveria me aproveitar de estudar, de continuar os estudos, se eu não ia seguir a vocação. Então, tomei uma decisão muito difícil, né, você sair do seminário, você vai com toda uma igreja, por exemplo, que o seu bairro, seus vizinhos, todo mundo, né, te vê com outros olhos, e você retornar daquilo ali que você tomou a decisão diante de uma comunidade foi muito difícil. Causa uma decepção, né, nas pessoas que estavam apoiando. Você ficava em casa preocupado, eu não queria nem sair na rua, tímido, porque eu falei assim, nossa, o pessoal passar vergonha, né? Imagina, né? E foi uma decisão que precisei tomar. Se não tem vocação, não tem como mesmo. Não tem como. E, Walter, quando você saiu do seminário, como é que foi que seguiu a vida aí, tanto profissional como sentimental? Eu casei com 24 anos, saí com 20 anos, né? Acabei casando com 24 anos e tive uma filha. E depois, mais tarde, eu separei, né? Estou no segundo casamento, maravilhoso, um casamento divino com uma mulher maravilhosa, que é a Raquel Tiziane, né? Raquel. Uma pessoa muito especial que você conhece Opa. bem, né? Sabe como que ela é. Então, a minha vida agora é essa, né? Depois eu trabalhei como fotógrafo, né? Depois que eu saí do seminário, trabalhei com o Luiz Carlos Matiusi, irmão da Marilena Matiusi, que é minha madrinha na academia, na ASLE. E trabalhei muito tempo com ele. Aí depois disso eu fui trabalhar
empresa Altena, do seu Alberto Manavello, que também é da Academia de Letras. Já esteve aqui. Já esteve aqui. Trabalhei com ele lá, fui o braço direito dele lá. Depois eu fui trabalhar com condomínios, né? Aí eu fiz gestão de condomínio. Fez faculdade, né? Fiz faculdade também de administração. Uhum. E lá atrás eu fiz a filosofia, um pouco de filosofia, Faculdade de São Francisco, em São Paulo. Agora, vamos voltar um pouquinho lá na pastoral, né? Na pastoral Fé e Política, que ela marcou época aqui na nossa cidade, porque tinha uma atuação muito incisiva por mudanças, tanto junto aos políticos como junto à população, né? Comenta um pouco dessa época, que inclusive foi a época em que você começou a escrever muito nos jornais, conseguiu o seu registro como jornalista. A pastoral foi um marco na minha vida. Eu estava muito tempo afastado da igreja, já tinha uns 10 anos afastado. A saída do seminário é sempre, né, você tem um embate, você tem um pessoal, né, aquela coisa religiosa e a religiosidade, a crença que você tem mexe um pouquinho. Fica abalada? Fica abalada. E eu fiz uma filosofia muito complicada, então tudo que era questionado sempre, né? E aí quando eu fui para a pastoral, fui convidado pelo meu compadre Moacir Ferro. O Moacir estava lá na pastoral, ele me chamou falou, Walter, você não quer ir numa reunião? O Moacir nunca explicava nada para mim, toda vez ele me chamava, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Ele falou, vai lá na igreja. Aí cheguei lá, encontrei Claudinho Nascimento, o padre Paulo André, né, da Nossa Senhora de Montserrat. E ali eu iniciei com eles o grupo ali, pelo menos tentando conhecer. Eu nem sabia o que era pastoral Fé e Política na época, eu não tinha ouvido falar ainda. E dali nós começamos, o grupo começou a entender, a se entender, né, como pastoral, que grupo que era, o que a gente iria fazer, diante, porque muito difícil e muitas críticas nós tínhamos na época era misturar religião com política, sendo que a religião ela é uma questão que visa a questão social das pessoas, ela motiva as pessoas a serem melhores, né? E a pastoral só queria isso, que nós tivéssemos políticos melhores, políticos que representassem realmente, de fato, as questões sociais, né, que a igreja prega, né, até hoje. E ali, o Claudinho foi saudoso Claudinho, né, Nascimento, infelizmente já falecido, nós nos conectamos de uma forma que ele, Moacir Ferro, o Hélio Steff, que já faleceu, e tantos outros, aí se eu esquecer, desculpem, né, são tantas pessoas que participaram junto com a gente, nós começamos a ir nas sessões da Câmara. E ali, nós éramos um grupo, de repente, né, faziam pressão, hein? Invasivos, né? Porque a gente estava ali no meio, de repente tinha alguém observando, né, os vereadores, e eles ficavam incomodados, né, de certa forma, porque sempre eles pensam assim no lado político. Alguém está querendo ser político, por isso que fica ativo na política, né? Sempre é assim, né? Alguém começa a fazer alguma crítica, alguma observação, não, ele vai ser político. E na época a gente começou a participar da Câmara, aí naturalmente comecei a escrever, Claudinho escrevia alguns, né, para alguns jornais, os jornais começaram a nos reconhecer, entender que o nosso trabalho é legal, você nos ajudou bastante naquela época também como assessora da Câmara, né? Você nos fornecia os documentos, fornecia todo o trâmite, né, que passava pela Câmara, né, pelos vereadores, você fornecia para nós. Eu lembro muito bem e tenho muita gratidão por você até nessa época. Imagina, era o meu trabalho. Mas é gentileza, né, a gentileza de fornecer esse material, né, as requisições, né, tal. E nós começamos a desenvolver um trabalho nas paróquias, né, com apoio dos cinco párocos que era da época, né? Eles nos motivavam, dava espaço para a gente nas igrejas. Nós começamos a reunir as pessoas, fazer um trabalho, né, de politização, né, fazer com que as pessoas pelo menos tivessem voz. Então nós éramos mais ou menos uma corneta deles. Eles reclamavam e nós íamos lá e falávamos com o poder público. Reuníamos o prefeito da época, né? Ele ia nas comunidades, ouvia o pessoal, né? Marcávamos mesa redonda, nós fazíamos a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade tinha um tema diferente por ano. E trazia muita gente, né, conhecida da cidade para poder fazer. Então foi assim. Aí eu comecei a escrever. Aí os jornais
Até o falecido, né, Walter Walter Lenzi, Lenzi, é. ele falava assim para mim: Walter, você não tem uma coluna no jornal, mas você tem garantido secretário eletrônico, você não conta para ninguém, mas secretário eletrônico você tem lá, o que você escrever eu coloco, você fica tranquilo. Até foi uma coisa muito interessante. E eu realmente, quando eu escrevia, ele colocava na secretária eletrônica, e aí eu tinha ali, de certa forma, uma coluna na secretária. E depois no jornal, né, Estância, eu tive uma coluna, e no itu.com tive uma coluna, e Itu, Periscópio também escrevia, e eles publicavam foi lá. Uma fase então foi assim, muita foi escrever produção, né? muita produção. Era toda semana eu tinha que escrever pelo menos uma vez ou dois artigos para os jornais. E aí fui produzindo, eu tenho muitos artigos publicados ali. Mas eu queria lembrar que lá na sua infância você ganhou um prêmio já com a escrita. Conta pra gente. Foi uma coisa assim bem interessante. Eu estava na 3ª série e a gente ali no SESI era muito exigente, né? Tinha aquela redação, né? Então o professor sempre redações. E um dia eu resolvi escrever uma história que eu fui para Plutão. Aí que tinha um elefante lá, que tinha umas histórias, que tinha umas coisas, comecei a viajar naquela coisa. Na 3ª série? 3ª série. Aí eu compus essa história, essa redação, e ela foi escolhida entre todos os SESIs para ir no jornal do final do ano, que tinha um jornal importante, né, um jornalzinho que era publicado, e foi lá que eu comecei. Foi a primeira vez, mas redação eu sempre escrevi, né, eu sempre tive facilidade de criar, né, tive muita imaginação, né, então foi fácil. A redação eu sempre ia bem na escola. E Walter, então vamos falar agora do seu livro, né? Do primeiro livro aqui, o Vira-Lata Sargento, aqui, né? Que você escreveu em 2016, lançou em 2016? Eu lancei em 2016, escrevi em 2003, compondo uma história para minha filha. Sabe aquela, quando você pega a sua filha, ou seu filho, vai lá contar uma historinha? Eu comecei a contar uma história minha filha começou a empolgar com a história. Eu falei, aí eu tinha que escrever, que ela queria que eu continuasse a história, né? Tal. E aí eu fui escrevendo, e ela foi junto comigo, falando, não pai, mas ele não pode fazer isso, ele não pode ser aquilo, mas não sei o quê. E aí nós dois juntos, de uma certa forma, ela dando né, os palpitinhos dela. Palpitinhos, é Gabriele, né? Gabriele. Aí eu compus essa história. Só que nunca pensei em publicar. Eu entregava para alguém, eu né, imprimia, entregava para um amigo, entregava para outro, olha essa história. Até que eu entreguei para uma amiga que chama a Josevane Victor. Ela foi casada com o Paulo Stuck e tal, que é escritor em tudo, né, famoso. Aí a Josi levou lá ela trabalhava na revista Ave Maria. Aí ela conhecia o editor, e ela levou a história, o editor gostou da história. Falou, não, nós vamos publicar essa história. Era agosto daquele ano, né, 2006, se eu não me engano. Aí, no final do ano, ele saiu como era padre, ele teve que sair como redator do diretor do jornal, da revista. Aí ele saiu fora e a história ficou para trás, não foi publicada. Aí em 2015, 2016, a Josevane casou com o Paulo, naquela época, e falou, Walter, eu vou publicar sua história. Eu falei, como assim? Não, eu vou fazer seu livro. Nós temos agora uma editora. Aí aí ela me chamou, aí levei a história, aí o Paulo gostou e acabou publicando, né, nessa época aí. E aqui tem a capa, né, com a ilustração da Ana Maria Carneiro, né? A Ana Maria, ela foi minha síndica. Como eu sou administrador de condomínio, eu trabalhava no Milione e ali eu conheci. E ela é, né, uma artista, ela faz pinturas, né, dá aula, né, de tal. E ali eu falei com ela, Ana, eu estou fazendo um livro, eu estou precisando de fazer figuras no livro. Só que eu não tinha condições financeiras para pagar alguém, né? Ela falou assim, mas Walter, eu não desenho assim figuras. Eu falei assim, não, faça o que você achar que você deve fazer, tua história, e você faz. Aí ela fez os desenhos muito assim bacanas, porque vem de uma simplicidade, mas vem de uma magia, né? Essas coisas, esses desenhos. E aí ela esteve aí de parceria comigo, gentilmente ela me fez esse trabalho maravilhoso, que ficou muito bacana.
E prefácio do professor Toninho Ferrari. O professor Toninho, como eu conheci o professor Toninho da faculdade, que eu fiz, né, Santana, ele trabalhava lá, né? E lá a gente conversava muito, muito. E aí, como ele é o professor Toninho, né, já foi secretário de Educação, toda aquela coisa toda, e ele pegou uma amizade muito grande comigo. Que na época eu fiz um trabalho a Faculdade Santana estava para fechar as portas, ela ia embora da cidade, né, e nós, alunos, íamos ficar, né, a ver navios. E aí eu fui atrás, né, de pessoas aqui da cidade, os imobiliários, como eu trabalho com condomínio, eu tinha contato com o pessoal para ver se tinha algum espaço que a gente pudesse, né, utilizar. Aí a mãe da Ana, né, ela conhecia as irmãs do coleginho e foi falar com ela se a faculdade podia ficar lá. E aí o seu Toninho ficou muito grato com isso, né, comigo e tal, e criamos uma amizade aí por esse trabalho que eu fiz. Consegui fazer com que a faculdade ficasse até nós terminarmos o nosso curso. Muito bom. Foi legal essa época. E o Vira-Lata Sargento, na verdade, ele é um herói, né? Ele é um herói. Faz um resuminho aqui da história, que eu não vou contar tudo, porque senão ninguém vai comprar o livro, né? O Vira-Lata, para resumir, né, o Vira-Lata, ele é abandonado, né, na rua. O dono dele morre, falece, ele fica nas ruas, né? E ele fica aprontando. Até que um dia ele encontra uma garotinha, né, num lugar, num casarão abandonado, escuro, e ele vai lá, reconhece, vê que o meu Vira-Lata Sargento, ele pensa, tá? Ele fala, tal. Então ele tem também suas, né? E ele é traquina, mas ele tem coração bom, tem coração né? bom. E aí ele busca aí ele vai atrás de outros amigos, né, crianças, para tentar ver que vocês conseguem descobrir quem que é essa menina e por que ela está perdida. E aí a aventura começa, né? Tem uma gangue do mal que também no meio da história, e ele foi muito, a história fecha muito legal, e tem um enredo muito bacana aí para quem gosta de aventura, né? E o Vira-Lata Sargento é seu primeiro livro, somado a todo aquele seu trabalho, já que você fazia de escritas nos jornais, motivou a sua entrada na ASLI, né, Walter? Sim, eu fui convidado pela Maria Helena Mattiusi, inclusive posso falar até a Rose também me chamou, Rose Ferrari também me chamou atrasadinho, um pouco depois, né? Mas a Maria Helena me chamou pelo conhecimento que já tinha com ela, ela morava também no condomínio Milione, eu trabalhei com o irmão dela, então pela amizade, consideração, eu acho que foi mais por isso que ela me chamou para a academia. Mas porque até aquele momento eu não me sentia um escritor, entendeu? Eu não sentia assim, como eu escrevi só um livro, nos jornais, como são crônicas, né, aquela coisa toda, você nunca se sente, né, bom o suficiente. Você sempre fala... Você tinha uma certa insegurança. Mas como ela convidou, e ela falou, não, você é importante, você fez o seu papel social na cidade, seu papel como cidadão, você marcou uma geração na cidade, né? Você fez um trabalho digno, né? Então, você é merecedor de uma cadeira, né? Aí fui convidado para a cadeira 27, né? Do Luiz Vaz de Camões. Luiz de Camões? E aí, ali que eu ingressei na academia, junto com outras pessoas, foi um grupo até grande, que a gente ingressou junto, e estou lá até hoje, né, fazendo parte, que é uma coisa maravilhosa. Olha, é uma coisa sensacional ser um acadêmico, né? Hoje você faz parte da diretoria, né? Faço parte da diretoria, hoje eu sou tesoureiro, papel bastante... Mas já fui fiscal, já trabalhei, então eu gosto muito de participar da academia. Eu acho que é um orgulho muito grande você fazer parte da academia. Acho que, né, é uma coisa assim que nunca esperava, né, ser convidado. Eu tenho muita alegria nisso. E Walter, essa sua entrada na ASLI, esse tempo inicial aí, deu mais segurança para você, e você acabou lançando recentemente o seu segundo livro, né? Crônicas, a Palavras Soltas, Crônicas Poéticas, tá aqui. Quando foi mesmo? Foi em julho? Agora, final de julho. Final de julho, né?
Então fala um pouco do livro, desse novo livro que você fez, que tem aqui uma foto de natureza feita por você mesmo na capa, né? Foi lá no sítio dos meus pais, né? Aí eu estava lá em maio, no 1º de maio, um pouquinho antes de lançar o livro, buscando alguma capa, que eles não tinha nada, né? Já estava pensando na produção do livro. Aí eu tirei a foto disso aí, mostrei para uma amiga, e uma amiga falou, Walter, por que você não põe na capa do seu livro? Porque tem tudo a ver, a natureza, aquela inspiração que você tem, os seus textos, né, que fala de tudo, né? Certo dia eu estava lá em casa e falei, poxa, quanto tempo faz que eu não escrevo? Fazia algum tempo já que eu não escrevia, a não ser no livro com a Asli, nas coletâneas. Nas coletâneas, eu escrevi e eu estava muito assim, inerte. E eu sempre escrevo muitas mensagens para quem faz aniversário. E sempre escrevo de uma forma assim muito bacana e a turma gosta, né? Nossa, você fez uma leitura minha e tal. E eu comecei a perceber que eu tenho essa aptidão para escrever essas coisas, esse dom, né? Para escrever e desenhar alguma coisa nas palavras, né? Desenhar uma paisagem, desenhar uma... E aí eu comecei a escrever, comecei a colocar para as pessoas mais próximas, mandando por WhatsApp, né? Mandando para as pessoas, o pessoal começou a gostar. Aí eu tomei uma decisão, eu vou escrever, eu não estava escrevendo nada, por mim mesmo, eu fiz um pacto comigo, né? Um desafio, um autodesafio. Eu vou escrever 30 dias sem parar. Todos os dias eu vou escrever uma crônica. Não sei como, quando eu escrevi. E comecei. Todo dia, de manhã, à noite, saía uma crônica. E publicava? Aí eu comecei a pôr no Facebook. Nas redes sociais. Redes sociais, Facebook, no Instagram. Eu tenho a página do Vira-Lata Sargento, comecei a postar lá também. E aí foi crescendo, aí fui formando grupos, né, no WhatsApp de transmissão, fui mandando para 200, 300 pessoas, comecei a mandar, todo dia eu mandava. Aí quando chegou nos 30 dias, eu falei, eu vou continuei até os 60 dias. E foram 60 crônicas escritas em 60 dias, inspiradas, todas inéditas, dia após dia. Não teve nenhuma que eu escrevi antes, não, todas foram de fevereiro até abril, mais ou menos, escritas. E pela Fox Tablet também, né? E aqui com o prefácio da Ana Osta e com ilustrações da sua mãe? Minha mãe, ela sempre fez esses desenhos de flores, né? E por toda a casa. Ela faz pano de prato, ela escreve no chão, ela desenha nas paredes, ela sempre teve esses lados, essas coisas. E eu sempre, desde criança, sempre vi. Mas eu nunca, tão rotineiro ela fazer, eu ver todo esse desenho, sempre, né, meio parecido, aquela coisa e tal, eu nunca me atentei ao fato de usar isso para alguma coisa, para homenagear a minha mãe, né? Como veio o Dia das Mães, eu fiz uma bela de uma mensagem para ela. Depois eu escrevi outras mensagens, né, para outras mães. Teve uma professora que pediu para eu escrever também uma mensagem especialmente para o grupo da empresa dela sobre as mães. Eu também escrevi um texto. Tem 2 crônicas dedicadas à sua mãe aqui, né? Então, aí eu comecei a pensar, eu vou dedicar esse livro à minha mãe. Aí eu fui, mesmo dia da capa, você vê como Deus encaminha a gente, né? Nesse mesmo dia da capa, nesse final de semana do feriado, que eu fui para lá, a minha filha queria fazer uma tatuagem com o desenho da minha avó, ou da avó. Aí eu falei, eu nunca tinha pensado. Falou, eu quero fazer uma tatuagem. Ela não tem tatuagem nenhuma. Eu falei, pai, eu quero fazer uma tatuagem para homenagear minha avó. Só quero que ela não saiba. Aí nós fomos para lá, minha mãe não mora mais no sítio porque ela teve câncer e tal, e ela voltou para a cidade. Ela tá bem, mas a gente não permitiu mais que ela voltasse porque ela trabalha muito. Minha mãe não para, é uma maquininha né, ligada no 220. Aí minha mãe, aí nós vimos lá, tinha um baú lá que estava cheio desses desenhos, nós trouxemos. Mas até aí eu nunca pensei em pôr esse desenho no livro, não estava no script, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu estava lá, levei para uma amiga também, ela chama Claudiana e trabalha comigo, né, lá no condomínio que eu estou hoje. Aí ela falou, por que você não põe esses desenhos da sua mãe aí no livro?
E ali eu falei, é mesmo. Aí eu mandei pro Jean, o Jean gostou porque a gente estava buscando já uma ilustração. É difícil, né? Você sabe como compor um livro e ilustrar o livro é complicado. E aí eu resolvi colocar esses vários aí. Uma bela homenagem também à sua mãe, né? A Dona Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Aqui a última, né? Mãe, sou seu prisioneiro. Tem foto dela aqui, né? Ah, que legal, olha. Tem. E o lançamento do livro, Walter, foi lá no Café do Tenor. Café do Tenor. E foi prestigiadíssimo. Conta pra gente. Foi inusitado. Até o Kleber, ele cedeu o lugar lá pra mim gentilmente também, foi muito bacana, né? E a gente ele perguntou antes, né, Walter, quantas pessoas você acha que vem no evento, né? Eu falei, não sei, pode vir 5 pessoas, como pode vir 100, eu não sei quanto vem, né? E menina, quando chegou lá no dia, tinha mais de 200 pessoas, eles não tinham lugar, não tinham onde ficar. Lotou. E o mais interessante de tudo isso, que eu tirei foto com todo mundo. E você acredita que eu mandei foto para todos, porque eu tinha todos os contatos no meu celular? Olha que legal. Eram os amigos que estavam lá. Pessoas que me conheciam, que tinham contato comigo, que foram lá. Amigos do colégio, né, amigos de infância, pessoas da igreja, pessoas do trabalho onde eu já trabalhei. Muita gente foi me prestigiar. Eu fiquei muito honrado. E eu não esperava. Para mim foi para mim 20, 30 pessoas estava muito bom, estava tranquilo, né? Se ela era meia dúzia de... Que surpresa boa, né? Não, foi ótimo. Quer dizer, os jornais estão falando que foram 200, né? Eu acho que foi mais 500, desculpa, não, foi umas 200. Mas foi bom. A mãe, a esposa e a filha estavam também lá, né? Prestigiando. Não, minha irmã estava lá, minha irmã, o marido dela, meu sobrinho, a esposa dele, toda a família, minha família estava, que era mais importante. Inclusive, quando começamos, o horário era 10:07, o meu cunhado falou assim, Walter, pelo menos sua família está aqui, né? Era 7:10, não tinha ninguém. Aí ele falou, pelo menos sua família está aqui. Eu falei, não, tá ótimo, minha família estando aqui, tá ótimo. Quando deu 7:15, 7:20, 7:25... O povo começou a chegar. Estava chegando, eu falei, não parava mais. Recebi todo mundo. E foi muito prazeroso, foi algo nostálgico, eu nunca vou me esquecer desse dia. E tá fazendo outro livro já tem outro no forno? Olha, eu já tenho material para fazer um outro, na minha segunda edição desse aí, né, o 2, já tenho material, agora eu tenho que dar um tempo, né, esperar um pouquinho, mas se for ver já dá para publicar outro já em seguida. Que beleza! Estou muito inspirado para escrever. Está inspirado, né? E quem quiser adquirir os seus livros, Walter, onde que encontra? Está no site da Fox Tablet. Fox Tablet? Eu vou pôr o link aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Quem quiser, tá aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Muito bom. Walter, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Parabenizar pelas 2 publicações, por todo esse sucesso desse segundo lançamento, que realmente diz que estava lotado o Café do Tenor, e teve show do Tenor Kleber também, né, para brilhantar a noite. Parabéns, viu? Continue inspirado. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou muito lisonjeado por estar aqui com você, com o seu público. Espero aí que de outras oportunidades vir voltar com outros lançamentos de outros livros. Opa, volte sim! E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração.